Paz do Senhor a todos. Nesta manhã, um bom dia, que Deus abençoe a cada um. E mais uma vez, me dirigindo aqui para levar a palavra do Senhor a toda criatura. Se Deus permitir, assim faremos. Essa mensagem vai chegar em muitos lugares. Deus, Ele nos conhece, nos sabe aquilo que nós precisamos, das nossas falhas, dos nossos defeitos. Só que Ele nos ama. Ele sabe quando nós vamos falhar ou errar ou acertar. Ele sabe de todas as coisas. Então eu estou aqui no Salmo 139. Olha o quanto Deus é grande. E o rei Davi teve esse privilégio de saber a grandeza de Deus. E que era além o poder de Deus. Deus é além do que o rei Davi pensava ou pensou. E agora nós, do que nós pensamos. Ele jamais vai ser comparado àquilo que nós pensamos ou determinamos. Pode ver que o homem às vezes limita o poder de Deus, a grandeza de Deus. Acha que Deus é incapaz de fazer as coisas, Então, quando nós se depara com essa situação que é incapaz dele fazer, é porque nós estamos limitando o poder dele, a força, o que ele é. Mas olha só no versículo, capítulo 139, e no versículo 1, ele fala: Senhor, tu sondas e me conhece. Então esse sondas, então é referindo-se, de fato, que ele conhece a natureza dos seres humanos, e analisa e sabe a verdade sobre cada um de nós. Então nós tem algo lá em cima que nos conhece, nos sabe o que nós vamos fazer, tudo ele já, antes de nós falar, ele já tem ali guardado o que nós vamos falar. Até porque ele pensa uma coisa, está escrito para nós falar algo, só que nós fala outro. Só que ele já sabe isso. Como ele diz que a nossa vida ele já escreveu. Só que nós altera ela. Se nós alterar para o melhor, glória a Deus. Mas quando nós altera para o pior, ou seja, para o mal, para o lado do mal, aí tristeza no coração de Deus. Mas olha aqui no versículo 2 ele fala: sabe quando me sento, quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Você sabe o que eu vou falar. Sabe o que eu estou pensando. Para onde eu estou me dirigindo. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Esquadrinho, ou seja, quer dizer, compara, E conhece todos os meus caminhos. Agora essa daqui, é o que eu li essa parte, mas
o que a palavra chegou até a mim, assim, pensamento, foi esse daqui, ó. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Pois é, nós somos seres humanos, nós somos pequenos e temos defeito, só que nós temos uma direção do Senhor. Ainda que nós não queira, ainda que nós não usa, que nós não pratica, nós temos essa direção. Né? Por exemplo, Deus diz assim: eu deixo a vida e o bem, deixo a morte e o mal. Escolhe, pois. Isso fica no Deuteronômio 30. Então, vê como que nós tem a direção. Se nós não pratica, aí é problema nosso, né? O problema vem para nós. Ó, no versículo, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deus fala assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Ou seja, fica sabendo do que, né, do que eu estou propondo para você. Se você não faz, problema nosso, do ser humano, que somos falhos e escolhemos e determinamos para aquele lado mal. Ele fala assim: que te propus a vida e a morte, a bênção e o mal e a maldição. Escolhe, pois, ó, só isso aqui, dentro de você já está escrito, ó. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então ele diz assim, aqui voltando no Salmo 139, versículo 4, diz: ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já o conhece toda. Deus sabe do que você precisa, que eu preciso, do que nós estamos ali determinados a fazer ou falar. Mas se nós se colocamos, por exemplo, no primeiro ele diz assim: tu me sondas e me conhece. É claro que conhece. A única pessoa, ou o único que conhece, que eu não vou dizer pessoa, que Deus não é pessoa, que conhece nós é Deus. Nem nós mesmos conhecemos a nós mesmos. Tá? Nem nós. Tem gente, eu me conheço, eu conheço fulano. Não conhece nada. Um dia tá de um jeito, um dia tá do outro. Quando acorda, um dia tá alegre, no outro dia que acorda já é cheio de rancor. Então você vê, ninguém conhece ninguém. Só Deus nos conhece. E quando ele diz que o rei Davi, colocando ali: tu me sonda e me conhece. Ou seja, tu sabe quem eu sou. Você me deixou de uma forma. Só que às vezes eu sou de outro. Ali é a tradução ali daquele versículo. Mas tu sabe o que vai sair da minha boca, porque antes de eu falar, você já sabe. Antes da palavra chegar na minha língua, você já sabe o que eu vou falar. É o que diz aqui no versículo 4. E diz assim, ó, no versículo 5, diz assim: tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão.
Será que nós temos esse conhecimento que Deus faz isso? Nós pode até falar. Falar é uma coisa. Ter a certeza é outra. Quando a gente tem a certeza, nós não duvida, nós não sente medo, nós não se atemoriza através do que vem sobre nós. E eu me deparei com uma pessoa, eu não sei se é porque eu pensei tanto nessa pessoa, no que ela me falou, é por isso que não sei se veio essa palavra por causa disso, porque ela disse que para ela, o irmão dela não tinha mais jeito. Porque o médico tinha falado que eles tinham isso. Falou lá. Aí eu falei assim, e o que foi que Deus falou para você? Quantas vezes Deus falou para você? E de que forma ele falou? E de que forma ele se declarou quem é ele para você? Falou de muitas vezes. Eu falei, é engraçado que Deus falou muitas vezes, se declarou e tem mostrado quem ele é. E você chega para mim e fala que não tem mais jeito para o seu irmão porque o médico falou. O médico é irmão, é igual ao seu irmão? Médico é homem. Mas dizer que médico é outra parte de ser humano que desconhecido, ou seja, diferenciado. Não. Você estuda para fazer aquilo dali que o médico faz. Entendeu? Então, eu até digo que, na minha consciência, um que serve a Deus é muito mais do que um médico. Não pode ser. Eu falei, pode. Por quê? Você, sem pegar em tesoura, em faca, em materiais de medicina, sem passar não sei quantos anos, 6, 7, não sei quantos anos aí, para receber um diploma, para servir aquilo dali, você consegue fazer com uma simples palavra dirigida a Deus, e Deus vai lá e responde aquele homem de Deus que serve a ele, e ali faz a cirurgia, cura, liberta, faz tudo que o médico não consegue fazer. Então olha o que Deus tem deixado para nós. Ele diz assim, tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Olha aí, se Deus põe a mão, por que nós escolhemos então outra direção? O homem não é falho demais? Então, se a palavra de Deus diz que Deus põe a mão, uma diferença. Ele põe a mão, se você servir ele põe a mão, e aonde você pôr a mão sua, aonde você dirigir a sua palavra, Deus é contigo. Deus é comigo, Deus é com quem quer que for. Se nós servir a ele. Tem muita gente assim, eu vejo aí nas igrejas, não vou nem criticando a igreja, claro que não. Mas é falando que deve se consertar, claro que sim. Pode vir aqui que Deus hoje vai te curar. Se o coração do indivíduo está cheio de rancor, não perdoa ninguém, você acha que Deus vai curar? Por isso que tem muitas igrejas se desvaziando, se acabando. O mal é usado muito mais do que Deus usando ali dentro daquela casa. Por quê? Por causa dessa ignorância. Ali do homem que está para dirigir a palavra. Que Deus até permitiu que ele ficasse lá em cima para pregar o evangelho. Mas Deus não escolhe. Peraí. Saul foi escolhido. Deus ungiu, foi Deus que mandou ungir Saul. Não foi Deus que escolheu, foi o povo que escolheu, traz um rei. Então Deus falou assim, leva Saul.
e ungiu ali. Mas foi ao querer de Deus? Não. Deus permitiu, mas não foi o querer. Né? O querer mesmo de Deus era que ele cuidasse do povo sempre. Que não tivesse rei. Tivesse sacerdote, não rei. Mas o povo pediu rei para cuidar deles. Então eles se referiram que não tinha ninguém cuidando deles. A humanidade é assim. Ele se estraga sem perceber que ele está soltando a palavra. Ou seja, Deus já sabe o que ele vai falar, o que ele vai estar pensando. Só que o homem não observa que aquilo dali é mal para ele. E aí termina descendo. Então diz assim, no 5. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Sabe que você tem um pensamento, uma declaração, que isso acontece sobre você, com você? Se acontece, por que tanto medo? Quando o médico fala algo, já não sabe, já se desespera, morre até de depressão às vezes, tem gente. E olha só, por isso que eu falei, falar é uma coisa de Deus. Você tem que ter certeza dentro de você que Deus é com você mesmo. E diz assim, no versículo 6 fala assim, tal conhecimento tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, ou seja, sobre modo avançado, que eu não consigo nem declarar, nem mesmo pensar a grandeza que tu é. Não posso atingir. Então, gente, às vezes nós queremos limitar as coisas de Deus. Quem não era o rei Davi? Um exército inteiro não conseguiu dar a cabo do filisteu, do Golias. E o rei Davi sozinho, claro, Deus na frente. Aí você vai dizer, aquele povo todinho não tinha Deus? Falar é fácil, é o que eu estou falando. Falar é fácil. Deus é comigo. Eu tenho um Deus. Peraí, se tem, mas não funciona? Eu estava lendo a palavra, eu não me lembro, que estava falando a respeito desta forma, dessa direção, que as pessoas dizem que tem Deus, mas Deus declarou quem é este Deus, que o povo muito fala. Aí Deus declarou, é aquele que é carregado pelos homens? É aquele que é feito pelos homens? É aquele que é feito de prata, de ouro? Então vê como que é o pensamento, a atitude do ser humano. Então nós falamos todos os momentos que temos Deus. Mas que Deus é esse? O apóstolo Paulo, as pessoas chegaram a ele, e ele falaram um monte de coisa lá, e aí falaram de Deus, de outros deuses, e depois falou de Deus, se perguntando ele se ele era daquele Deus desconhecido, que o apóstolo Paulo até citou aqui, desconhecido. Ele falou, eu sou desse Deus mesmo desconhecido, mas eu vou te mostrar. Se para vocês ele nunca apareceu, é claro que vocês estão para o outro lado, como é que ele vai aparecer? Se Deus é de uma pessoa, mas se ele serve outro, ele vai aparecer para aquele outro que vai aparecer para ele, que não serve de nada. E Deus só vai aparecer para nós quando nós se entrega a ele. Quando nós temos a certeza dentro do coração. Não só na ponta da língua para soltar para fora. Então,
Deus, o apóstolo Paulo falou, pois eu vou te mostrar o Deus desconhecido para vocês, que para mim é o único conhecido e que faz todas as coisas. Eu vou te mostrar esse Deus. Então, tem muita gente que precisa, ou seja, dentro dele, Deus é um Deus desconhecido, que para ele não aparece. Por que não aparece? Porque ele não dá prioridade, ele não dá atenção, ele não dá ouvido, ele não para ouvir, ou se ouve e não pratica para ver se é verdade. Então, por isso que o rei Davi, mesmo servindo e praticando, o rei Davi disse, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Isso é sobremodo elevado, ou seja, além do que eu penso, você é. Não posso atingir, que o homem não pode ter o conhecimento de Deus, tudo de Deus, não. Homem nenhum, só o Espírito Santo. E fala assim, no versículo 7 fala, para onde me ausentei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu vou ler isso até aqui. Fica essas perguntas para você. Se você acha que você pode sumir do Espírito Santo? Se você acha que pode, se ocultar? Só tem uma coisa que você pode se ocultar de Deus, mas sempre ele vai ver, ele vê tudo. É você dar cabo da sua própria vida que você vai para o inferno. Mas mesmo lá, Deus vê você lá. Só que você fica sem os projetos de Deus. Sem os projetos de Deus. Sem a aliança, sem a terra prometida. Então, falando em terra prometida, que terra é essa? Que algo se refere à terra prometida? É o reino de Deus. Nessa geração, não, tem uma terra lá no Israel, lá que você pode ir lá, que ela é a prometida. Não, tem uma terra lá em lugar fulano. Não. A terra prometida é o reino de Deus. É o reino de Deus. Essa é a terra prometida que Deus queria que todos os Israel chegassem. Foi uma luta, um deserto, foi. Para nós também tem um deserto? Tem. Tem luta? Tem. Por que tem luta? Agora nós vamos... Olha, diz aqui. No versículo 17 diz assim. No Salmo 139. Versículo 17 diz assim. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se o contar-se, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E nós não demos valor, nós não se atinamos para essa direção. Às vezes nós diz que conhece Deus brincando por brincadeira e ao mesmo tempo se torna uma zombaria. Como é que eu não conheço? Sempre eu ensino meu filho, e às vezes ele fala, eu já sei. Quando a gente começa a falar as coisas para ele, ele fala assim, eu já sei. Falei, não, você nunca viu fazendo, como é que você sabe? Eu vou fazer para você ver a primeira vez, depois você tenta. Porque ele tem 6 anos. Então, olha algo que o ser humano às vezes tem. Eu já conheço. Peraí, se conhece, então Deus é ruim. Porque você não está na presença dele, você não está caminhando, com ele. Porque luta todo mundo vai ter. Ou você com ele, ou sem ele, você vai ter luta. Com ele você vai ter luta e vai vencer. Sem ele você vai ter luta e não vai vencer. Então, tem a diferença? Tem. O rei Davi contou essa diferença.
contigo eu vencerei. Qual é o homem para me atingir? Qual é o homem para me fazer medo? Pode vir o exército da terra inteira. Ele falou isso. Eu não temerei. Então você vê aquele que tem, né, os caminhos de Deus e o se planta ali caminhando totalmente, confiantemente em Deus, né? É diferente e ele vence mesmo. Ontem eu estava falando, antes de ontem, né? Uma senhora, eu falei assim, você é privilegiada porque você tem luta e você vence. Deus é contigo. Porque se Deus não fosse com você, você não venceria isso tudo. Ela contou um monte de problemas lá. E que ela está passando por cima porque Deus é com ela. Senão ela não passaria. Entendeu? Então, quando o homem vence, é porque Deus é com ele. Ainda que ele demora a conhecer, né? Demora a conhecer, mas olha, no versículo 1 do 139 fala, Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu me conhece. Então Deus conhece, mas o homem, ainda que demora a conhecer que Deus é na vida dele, mas Deus já faz o milagre aí, tá? Adriana Maria, Deus abençoe sua vida, né? A sua casa, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Então nós tem que se adaptar ou fazer com que o nosso coração se adapte, se tem aquele conhecimento de Deus, dos caminhos de Deus, porque Ele nos conhece, Ele nos dá. Antes de nós pensar, ele já dá aquilo dali para nós fazer. Agora, se nós se dirigir para outra direção, outra determinada rumo, aí já é o próprio nosso pensamento. Mas o pensamento de Deus, né, é para o bem. Jeremias 29, 11... Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para que seja determinado, eu não sei, né? A vosso respeito. É uma coisa assim, né? Mas fala que é Deus. Aqui, ó. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que deseja que você tem? Bom, é isso que Deus queria nos falar. Que nós, se nós se render, ainda que nós somos mesmo pequenos, a nossa direção, os nossos pensamentos, às vezes, né, tem outras direções. Mas se nós se jogar, se lançar diante de Deus, Ele dá faz com que nós anda nos pensamentos dEle, na direção dEle. E nós, é claro que 100% o homem viver na terra aqui, só se Deus quiser. Mas quando você está na presença de Deus, o Satanás já não vai ficar, né, aliviado. Não, porque Satanás, o destino dele é tirar você da presença de Deus, para que você perca a sua salvação. Perca tudo que vem de Deus. Isso é a instrução, o determinado do Satanás é isso. Fazer que nós não o conheça, e se conhecer, nós não fique firme na presença de Deus. Né? Então, isso é o trabalho dele, é isso. Mas Deus é maior. Eliseu falou isso para o moço dele, né? E o moço tomou essa direção e viu, né, claramente que Deus é maior. Quando Eliseu disse, faça, Senhor, que este servo enxerga que você é grande e não aqueles que estão vendo ali. Então, Deus mostrou e o homem viu carro de fogo, né? Poder de Deus.
Então, para nós também, Deus é maior e Ele é conosco, só se nós não quiser, né? Então é essa a mensagem, né, que Deus colocou no meu coração, que nós tenha, né, uma certeza. E nós eu tenho um Deus, mas que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Se é o Deus, o único Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, pode confiar que Ele não desamparará você. Nunca. Não importa o que vem sobre você. Não. Ele te livrará, né? Pode ser um dia, pode passar um dia, 1 hora, 2 horas, uma semana. Mas no tempo dele, Ele vai fazer que você seja um vencedor. Não? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Neste exato momento, Pai, na Tua presença santa e poderosa, eu te agradeço por esta mensagem, por esta instrução, por este ensino que o Senhor me deu. E que seja para o teu povo, aquele que vai ouvir, Pai. E que toque o coração daqueles que vão ouvir, para que ele tenha um discernimento, um determinado, Pai, que o Senhor é grande e o Senhor é muito mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos, Pai. Senhor, faça que nós conceda esta garantia, esta permissão do Senhor na nossa vida, que o Senhor é grande, Pai, e que nós possa ficar diante dos teus braços, das tuas mãos, diante do Senhor, Pai, todo o tempo, independentemente da situação ou daquilo que vem sobre nós, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos garantir a verdade, a certeza que o Senhor é conosco, Pai. Aleluia, aleluia. Senhor, eu peço misericórdia para o teu povo. Eu oro neste exato momento, Pai, por aqueles que estão aqui na terra e por aqueles que se encontram no céu, Pai, aonde quer que seja. Senhor, tem misericórdia, Pai. O homem, o ser humano depende do Senhor. E nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar e nos levar. Que o Senhor possa ser o nosso guia, Pai, sempre. No dia de hoje, Pai, veremos muitas coisas que nós ficamos assustados, Pai. Mas o Senhor já deixou escrito isso, Pai, para nós não se assustar e não temer. Mas que o Senhor é conosco. Oh, Pai, tem misericórdia. Esclareça isso na nossa vida, na nossa mente, que o Senhor é conosco. Senhor, tem misericórdia. Abençoa teu povo, Pai. Se dirige, Senhor, aos hospitais, aos presídios, às carceragens, aonde quer que seja que tenha um ser humano, Pai. Que o Senhor possa se dirigir e tomar ele em tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar, curar, libertar, salvar, Pai. Oh, Pai, a nossa determinação é que teu povo seja salvo, Pai. Pai, toca no teu povo e liberta, Pai. Salva, tira a imundícia, os espíritos do mal. Tire a prostituição, os vícios, as drogas, as dores, a enfermidade do teu povo, em nome de Jesus, Pai. Tem muita gente cansada, Pai. Já tem lutado e não conseguiu até agora, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Abra o olho dele, a mente, em nome de Jesus, Pai. Tu és o único Deus e que pode curar e libertar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Fica na paz. Até a próxima oportunidade. Amém.